A paz do Senhor Jesus esteja em vossa casa. Aqui Janailton Pedrosa, missionário do Senhor. Compartilhe, curta, comente, me ajude na evangelização. Quem compartilha, quem comenta, quem curte, tem mérito de evangelizador porque está ajudando na missão. Meus amados e amadas, que saudade, o YouTube precisa sempre funcionar e eu preciso voltar sempre aqui para evangelizar, porque o nosso objetivo é evangelizar. Então, coragem, fiquem alguns minutos comigo, porque vale a pena refletir nesse tempo do Advento, segundo domingo do Advento, Santo Ambrósio, 7 de dezembro, dia de Santo Ambrósio. A igreja faz memória a esse grande bispo, grande doutor, de uma estatura espiritual invejável e que deve ser imitada, certo? Santo Ambrósio, meus amados, morreu com 60 anos de idade. Foi bispo de Milão. Ele nasceu em 340, em Tréveros, na Alemanha, certo? O seu pai era governador, era prefeito das Gálias. E ele logo, desde criança, teve uma vida nobre, é claro, né? Teve uma vida privilegiada, certo? Estudou bastante, aprendeu os deveres cívicos e sociais e foi uma grande personalidade, né? Logo que o pai morreu, ele também foi governador de algumas províncias, com sede em Milão, certo? Santo Ambrósio. Conta a história que, quando criança, no berço, pousou sobre o seu rosto muitas abelhas, né? O pai, quando viu aquilo, disse: esse menino, se sobreviver às abelhas, será grande, será importante. Quando ele foi enviado pelo imperador a ser governador com sede em Milão, né, foi recomendado a ele que fosse mais bispo do que o próprio governador. E amados, quando morreu o bispo de Milão, veja, ele era apenas um neófito, ele estava começando a dar passos na vida cristã, certo? Ele estava iniciando, ele era um catecúmeno, como nós falamos hoje, ele era um catequizando. Nem batizado ainda era Santo Ambrósio quando assistiu, né, o velório do bispo de Milão. E lá conta a história e a tradição que uma criança gritou: Ambrósio, bispo! Ambrósio, bispo! E o povo seguiu esta criança nesse clamor, né? Nesse clamor que todos aprovaram. Ambrósio, bispo! Ambrósio, bispo! Ele quis fugir, claro, ele quis fugir, certo? O Concílio de Nicéia, em 325, né, no século IV, dizia que os neófitos, aqueles que estavam no processo de batismo, que nem batizados eram, não poderiam ascender aos cargos eclesiásticos, ao episcopado, por exemplo. Mas o povo quis, ele tentou fugir, né? Como governador, tentou punir presos de forma rigorosa para que o povo, né, desistissem da sua causa, desistissem de o querer fazer bispo. Ele puniu com rigor e o povo disse: que recaiam sobre nós o pecado destes homens. Né? Para casa ele levou prostitutas para que o povo desistisse. Ele disse: que caia sobre nós o pecado dessas mulheres. Nós não desistimos de Ambrósio. Né? Foi tanto que ele tentou fugir. Certo? Ele tentou fugir e caminhou a noite inteira. Quando amanheceu, ele percebeu que estava na porta ainda de Milão. Não teve como fugir, meus amados. E logo o imperador e o papa da época aprovaram a sua eleição, porque o Concílio de Nicéia dizia que não, mas como de notável saber, de santidade e uma fama, né, maravilhosa, então Santo Ambrósio teve que ceder e foi sagrado bispo, foi ordenado bispo, certo? No grau da ordem, o terceiro grau da ordem do sacramento, foi ordenado bispo de Milão, Santo Ambrósio, e foi um gigante. Gente, jejuava todos os dias, com exceção do sábado e domingo e das festas, né, das festividades católicas. Ele jejuava, de forte vida de oração, de forte vida de penitência, uma intimidade tremenda com Jesus Cristo. Alguém disse que a vida dos santos é a melhor Bíblia a ser lida. Leia a vida dos santos, estude a vida dos santos, pesquise a vida dos santos, para que ganhemos força, para que nos animemos na missão.
Veja, os demônios, diz que nessa época, no século IV, né, 340, ele morreu em 397, Santo Ambrósio, havia muitos endemoniados em Milão, muitos endemoniados, e que morriam de medo de Ambrósio. Os demônios se sentiam atormentados, vejam, com a presença de Santo Ambrósio, né? E muitos tentaram e planejaram matar Santo Ambrósio. Mas os demônios e os endemoniados, quando chegavam próximo à casa de Santo Ambrósio, um fogo circundava a casa e ninguém conseguia transpassar e ferir o santo bispo, né? Pedir a sua intercessão para essa reflexão agora. Um endemoniado, certa vez, ou um inimigo de Santo Ambrósio, viu que, quando ele estava pregando, ele viu um anjo ditando o que Santo Ambrósio tinha que pregar. Um anjo ditando, ensinando Santo Ambrósio a pregar melhor. Veja que coisa linda, meus amados. Um homem de profunda intimidade com Jesus Cristo. Ele sofreu a oposição da imperatriz, infelizmente, mas não cedeu. A imperatriz queria resgatar o culto pagão, trazer a imagem da deusa Vitória, e ele disse não. Ele defendeu a ortodoxia católica, ele se opôs aos arianos que negavam a divindade de Cristo. Então Santo Ambrósio foi implacável na defesa da fé. Homem de muita caridade e generosidade. Ele corrigiu Teodósio, imperador romano. Teodósio foi corrigido por Santo Ambrósio. Por quê? Porque ele mandou se vingar, e empreendeu uma vingança muito dura a Tessalônica. Teodósio matou muitas pessoas, e quando foi visitar Milão, Ambrósio disse: "Epa, aqui você não entra, na igreja não." Veja a estatura espiritual do homem de Deus, do sacerdote. Uma frase famosa de Ambrósio né? Já eu conto ela. Mas Santo Ambrósio se opôs à entrada de Teodósio. Por quê? Porque estava em pecado. Você não é digno de pisar neste templo santo, na casa de Deus. E quando o imperador queria tomar uma catedral e queria que Ambrósio desse uma catedral, ele disse: "Eu posso dar minhas terras se os tivesse, eu posso dar os dinheiros, as posses, mas a catedral não. A casa de Deus, não confunda. O palácio do imperador ali, aqui é a casa de Deus, ninguém toca." E Teodósio, imperador romano, teve que fazer penitência. Quando ele foi pessoalmente a Ambrósio, ele disse: "Também Davi não pecou e fez penitência? Por que também eu não posso fazer?" Ambrósio disse: "Davi pecou. Você também pecou como Davi, mas você fez penitência como Davi? Faça e será perdoado." E Teodósio, imperador romano, fez penitência sim. Pediu perdão publicamente dos seus pecados, do que ele tinha feito a Tessalônica. Então veja a coragem do homem de Deus, né? Quando Teodósio, agora sim eu direi a frase, quando Teodósio foi perdoado, lá estava, com as vestes de imperador, no presbitério, onde ficam os presbíteros, os sacerdotes. E Ambrósio disse: "Epa", foi até ele: "Desça, não confunda a sua púrpura." Vou pegar exatamente a frase aqui no livro Legenda Áurea, maravilhoso livro Legenda Áurea. Olha só, Santo Ambrósio, viu? Deixa eu encontrar exatamente a frase que ele disse. Olha o que ele disse. Ambrósio disse ao imperador, né? Ambrósio disse: "Imperador, o coro da igreja é reservado apenas aos padres. Saia e espere junto com os outros fiéis. A púrpura faz de você imperador, não sacerdote." Repito, a púrpura faz de você imperador, não sacerdote. Olha só, meus amados, quantos, né, filhos da igreja, sabe, quase que veneram políticos, autoridades, coloca no presbitério, né? Usa o púlpito para engrandecer políticos, engrandecer autoridades que às vezes vivem uma vida, meu Deus do céu, de pecado público, de roubalheira, de corrupção. O sacerdote, ele tem que levar à conversão. Não é condenar, mas é dizer: converta-se, mude de vida. Veja, quando o Teodósio voltou para a sua sede, né, para a Roma, voltou, ele foi à igreja e o bispo de lá disse: "Suba aqui no presbitério, no coro." E ele disse: "Não posso,
Por quê? Porque Ambrósio me ensinou que a minha púrpura não me faz sacerdote. Olha, amados, então o correto jamais deve ser negado. Nós temos que ensinar. Ele ensinou e batizou Santo Agostinho. E não só Santo Agostinho, ele batizou também Adeodato, o filho de Santo Agostinho. Quando foi isso? Em 386. Em 386, o santo bispo de Milão, Santo Ambrósio, batizou Santo Agostinho e batizou Adeodato, filho de Santo Agostinho. Santo Ambrósio morreu, meus amados, morreu em 397, com 60 anos. 397. Morreu em santidade. Morreu em santidade. A famosa frase dele é esta: não vivi de tal modo que tenha vergonha de continuar vivendo. Não vivi de tal modo que tenha vergonha de continuar vivendo. Mas não tenho medo de morrer. Por quê? Não tenho medo de morrer porque temos um Senhor que é bom. Veja, não vivi de tal modo que tenha vergonha de continuar vivendo, mas não tenho medo de morrer porque temos um Senhor que é bom e morreu em paz. Testemunhas viram fogo do Espírito entrar em sua boca. Jesus mesmo veio buscar Ambrósio e a igreja hoje faz memória a este gigante, a este homem espiritual que nós devemos nos inspirar. Peça a intercessão de Santo Ambrósio para a sua família, para que você seja amigo da verdade, para que jamais possamos ceder aos assédios, né, arrogantes e vaidosos deste mundo. Precisamos ser santos e não podemos, de forma alguma, passar a mão na cabeça do erro, seja quem for, presidente, governador, prefeito, vereador, empresário. Se pecou, se converta, senão não entre na igreja. Não é bem-vindo aquele que vive em pecado público, aquele que vive em desordens. É preciso buscar o Senhor. E nesse tempo do advento, Ambrósio nos ensina: arrependamo-nos todos, façamos penitência, busquemos o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Uma linda e abençoada noite, tarde, manhã, madrugada, quando você estiver assistindo. Comente muito, diga assim: Santo Ambrósio, interceda por mim. Faça-me digno de acolher o Senhor. Curta muito, compartilhe, comente e me ajude na evangelização. Levanta-te, exército de Nossa Senhora. Santo Ambrósio, rogai por nós.